Está no ar mais um Comunicando e Andando, esse podcast que não ousa ficar parado. Estamos na nossa caminhada 181, 182, agora me perdi, mas é por aí. Então já viemos com várias histórias aí para trás, então tu que segue ou chegou aqui agora, volta que tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, comunicação e negócios, aquilo que faz a nossa economia girar. Antes da gente trazer o convidado para a mesa, vou deixar um abraço para a galera da Somos Produções, agora nós somos também parte desse time, então toda terça-feira a gente está aqui gerando conteúdo na Somos Produções. Precisa gravar o teu podcast ou algum conteúdo fora? Chama os caras que a qualidade tá garantida. E um abraço para você que nos assiste aí no canal Marketing. A gente tá toda terça-feira, 20h30, levando esse conteúdo aí para todo o Brasilzão. É meio que local, mas faz parte para todo mundo aí do nosso Brasil. Já vou chamar o nosso convidado, porque hoje o papo promete, é daqueles que inspiram mesmo. Então pega um papel, pega uma caneta que vai ter bomba aí para te anotar e depois colocar em prática dentro do teu negócio. Márcio, primeiro, obrigado por ter topado o nosso bate-papo. O Márcio, que é CEO do Mentes Brilhantes, um grupo já, né? Antes, talvez começou como um evento, mas um grupo, que é um ecossistema de empreendedorismo do Brasil, um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo do Brasil. Márcio, obrigado por ter topado esse bate-papo e vamos inspirar as pessoas, que é para isso que a gente está aqui, né? Prazer enorme, muito feliz de estar aqui contigo. Acompanho o programa, vários amigos já participaram, então é sempre um prazer estar aqui nessa mesa, trocando essa ideia. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Que legal. Cara, a gente, antes falei do ecossistema, né, do Mentes Brilhantes, mas antes do Mentes, acho que tem grandes histórias do Márcio. E quem não te conhece, onde começa a tua história no mundo dos negócios? Desde muito cedo, eu até brinco, eu venho do entretenimento, né? 25 anos trabalhando com eventos, mas se eu puder falar para ti sobre isso, cara, acho que com 5, 6 anos de idade, tenho um irmão mais novo, e eu lembro que na minha época, eu tenho 44, né, cara? Na minha época de criança ali, ainda passava aqueles filmes japoneses, Jiraiya, Jaspion, aquela coisa toda. E a primeira lembrança que eu tenho de algo próximo ao empreendedorismo é que na hora dos filmes eu tirava ele da sala, eu organizava a sala, fazia uma pipoca e cobrava o ingresso dele para ele assistir Já o filme. cobrava para ver um evento. Cinema em casa, né, meu? E o meu primeiro patrocínio, cara, foi da Porque tu não fez Havaianas. a Netflix da época, tu já tava cobrando cinema em casa. Exatamente. Então a primeira lembrança que eu tenho assim, pô, quero fazer uma grana e tal, e aí eu cobrava dele. Claro, não era dinheiro, né? Mas Sim, era alguma coisa, sempre era alguma coisa. Um chocolate, uma bala, alguma coisa. Então, a primeira recordação que eu tenho, assim, sobre o empreender na minha vida, né? E aí depois eu brinco que o primeiro patrocínio que eu tive foi da Havaianas, mas não foi evento, cara. Isso foi uma tunda que eu apanhei da minha mãe. E aí ficou marcado, assim, Havaianas, né, cara? As legítimas. As legítimas, cara. Mas, assim, eu sou muito grato pela família, a gente tem uma estrutura muito bacana, assim, e eu sempre tive a oportunidade de estar conectado com boas pessoas, a ter dentro da família essa questão do empreender, um pensamento sempre com um olhar positivo, uma perspectiva positiva. E isso me ajudou a ter uma mentalidade, né, mais próspera e sempre enxergar as coisas como uma oportunidade. Isso eu acho que faz grande diferença. Hoje a gente tem aí a inteligência artificial e vários Tecnopuc, Instituto Caldeira, né, vários institutos trabalhando essa questão da inovação e da tecnologia. E eu sempre digo, Nando, não adianta tu ter a melhor IA do mundo na tua frente se a tua mentalidade não tiver próspera, né, ou tu não tiver condições de tomar uma boa decisão para apertar o botão. Então, a mentalidade, o teu autoconhecimento, o teu nível de consciência, ele tem que estar alto para que tu tome melhores decisões no dia a dia. Não sei se tu sabe, mas uma pessoa normal, sem ser um empreendedor, toma cerca de 30 mil decisões por dia. O empreendedor é o dobro disso, né? E assim, das decisões mais simples até as mais complexas, né? Então, tu imagina o tempo todo tu ter que tomar uma decisão. Então, quanto maior o teu nível de consciência, mais decisões, né, assertivas tu vai ter. Esse ponto da mentalidade, ela é um pouco subjetiva, né? Porque talvez a minha mentalidade seja bom para o meu negócio e daqui um pouco um especialista pode identificar que não é o melhor caminho. Como saber a mentalidade certa, ou talvez a frequência da mentalidade, para que tu consiga realmente exercitar aquilo que está dentro de um planejamento?
Cara, eu acho que é muito o que faz sentido para ti, né? Eu acho que é o nível de discernimento que tu tem. A gente estava falando antes, né, nos bastidores sobre os cursos online, né? Cara, será que a mesma regra serve para todos? Eu acredito que não, né? Mas uma mentalidade próspera, isso eu acho que sim. No sentido de que tu olhe as coisas com uma visão positiva, que tu não perca o medo, mas que tu tenha coragem para enfrentar os teus medos, e o medo faz parte do Faz nosso dia a parte, dia, é com certeza. importante tê-lo, né? Mas eu sempre olho a mentalidade como algo pelo lado positivo, né? E a partir do momento que tu tem conhecimento sobre o teu negócio e antes disso a ti mesmo, tu vai tomar melhores decisões, né? Então, assim, eu acho que não é uma regra tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve o tempo todo na televisão, nas redes sociais, somos impactados toda hora, né? Toda hora. Com notícias e Uhum. tal, e eu sempre tento olhar com esse olhar positivo, olhar mais próspero. Como eu te falei antes, eu venho do entretenimento, né? E posso te contar uma história? Claro, deve. Cara, em 2008 para 2009, eu fiz o primeiro show da dupla Fernando Sorocaba no sul do Brasil. E foi na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. Temporada ali de verão, né, Uhum. virada de 2008 para 2009. E o Fernando Sorocaba foi meu sócio nesse evento. E eu, como sócio do evento, levei para Santa Catarina uma dupla aqui de Porto Alegre, que na época fazia um sucesso aqui e tal, amigos meus. Eu disse, gurizada, seguinte, ó, tem uma oportunidade, fazer o show de abertura do Fernando Sorocaba, uma dupla que vem estourada do Paraná, Bala de Prata, era a música que mais Uhum. rodava na época. E eles toparam na hora. Só que eu disse, cara, só que é o seguinte, vocês são um show de Tu abertura, é cortina fechada, voz e violão, segura. e é isso aí. E eles, não, vamos lá. Cara, chegou lá, na tarde do evento, eles tentaram conversar com a produção do Fernando Sorocaba para liberar o espaço para eles. E a dupla, obviamente, não topou, né? O show principal, os caras se preparam para entregar o melhor da noite, não tem Uhum. como quebrar essa expectativa. Então, cara, é cortina fechada e é É isso mesmo. isso. Então, assim, eles já, né, tipo, uma visão negativa. Pô, começou a ter um empecilho ali, né? Bom, eu consegui também, durante a tarde, um horário para eles participar na rádio, que é a Rádio Cidade lá de Itapema, uma Uhum. baita de uma audiência para eles divulgar o trabalho deles, já que eles nunca tinham ido a Santa Catarina para divulgar. E eles, cara, beleza, vamos lá. Só que eles descobriram que o Fernando Sorocaba, como sócio, também levaram um artista para fazer um show de abertura também. Então ficou já uma guerra ali, cara, quem é Quem é que que vai abre o realmente show, quem, abrir? quem primeiro abre, né, e tal. E então já rolou um estresse ali. Depois na rádio, cara, quando eles chegaram na rádio, esse artista que o Fernando Sorocaba levou também estava lá para divulgar o trabalho deles. Então, pô, mais uma vez aquele conflito ali, e os caras sempre, pô, meu, em vez deles olhar aquilo como uma Hum. oportunidade, é isso que eu quero te trazer Aham. sobre o mindset, eles estavam enxergando aquilo como um empecilho, sabe? Algo ruim, Achando sendo, vários problemas. sendo que nenhum dos dois artistas que iam abrir eram conhecidos, né? E aí, o que que eu te falo sobre isso, cara? Hoje, essa dupla que eu levei para Porto Belo não existe mais. Eles desistiram ao longo do caminho, da jornada, né? Isso era de Uhum. 2008 para 2009. E o artista que o Fernando Sorocaba levou para esse show, que também era desconhecido na época, há Tá poucos dias botou 40 mil pessoas no Beira-Rio. É o Lua Santana. Então, assim, cara, a mentalidade positiva, ela te leva para um nível de consciência, para que tu tome melhores decisões e que tu não desista diante dos desafios, que tu Aham. também não enxergue qualquer coisa como um obstáculo, né? E tu passa a enxergar como uma oportunidade de estar conectado com outras pessoas. Pô, abrir um show nacional, 7.000 pessoas no evento. Olha por esse lado, né? Aham. Pô, vou falar numa rádio que tem uma grande audiência, vai conhecer minha música, a partir disso eu consigo trazer mais shows para a região. Não, eles pensavam tudo como um empecilho, tanto que eles não existem mais, Sim. desistiram e tal. São amigos meus até hoje, mas essa mentalidade na época de escassez, né, de ver tudo como um problema. Então, é isso que eu te trago, né? Assim, para cada negócio existe uma regra diferente, mas a mentalidade positiva, próspera, ela vai fazer sentido para todo mundo. Isso que tu aborda tá muito ligado ao comportamento que tu leva, né, àquilo que é o teu conhecimento, né. Então, eles tinham o exemplo esse que tu trouxe, tinham a qualidade da música, tinha então o conhecimento da música, mas em pequenos comportamentos eles acabam perdendo as grandes oportunidades. Como fazer para enxergar, né, pra quem tá nos ouvindo e tem um negócio, que enxergue que, às vezes, o detalhe passa por cima, né, não potencializa aquilo. Como identificar e fazer com que o comportamento não interfira no conhecimento? Eu acho que é não inverter a ordem. Primeiro o conhecimento e depois transformar esse conhecimento em comportamento, né?
Às vezes a gente fala assim, cara, pô, tu tem que ter atitude. Cara, a Aham. pior coisa que tem é um imbecil com atitude. Né? Então, assim, ele vai Sim, vai fazer fazer. merda, Aham, não tem como ser literalmente. diferente, entendeu? E no momento que tu tem conhecimento e a partir desse conhecimento tu colocar isso em prática, ou seja, executar, né, transformar isso realmente num comportamento, aí sim as coisas fazem sentido. Então, não inverter essa ordem. A gente sabe, por exemplo, que para ter um corpo saudável, cara, a gente precisa se alimentar bem, a gente Uhum. precisa praticar algum exercício, mas quantas pessoas fazem isso, né? Então, assim, tu tem o conhecimento, mas tu não transforma isso num comportamento. Agora, no momento que tu consegue fazer essa conversão, cara, isso vai fazer sentido para todo mundo e para todos os negócios, independentemente do segmento. E qual o gatilho e tu identifica, tu falou que a tua família já vem de uma mentalidade, tu conseguiu absorver isso e colocar em prática, mas acho que sempre tem aquele, o dia da virada, que talvez não seja um dia, mas um momento que tu diz: "Cara, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que potencializar e dar valor para isso". Essa semana passada eu tive num evento em Caxias, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e fui com um parceiro, a gente foi conversando que surgem muitas oportunidades e às vezes tu deixa aquilo que é o teu core principal de lado para tentar uma outra oportunidade, né? Como potencializar. Mas em que momento tu identifica que a tua mentalidade está atrelado com aquilo que tu está fazendo e está trazendo resultado e que tu ainda vai potencializar ainda mais até chegar no Mendes, vamos dizer assim. Cara, tem uma coisa que eu trabalho muito forte em mim e para depois conseguir trabalhar isso com outras pessoas, que é, antes de qualquer coisa, a identidade, né? A gente saber da onde a gente vem e quem nós somos de fato. Por isso que eu te falo do conhecimento, né? Quando eu Uhum. falo conhecimento, não é só do teu core business, do teu negócio, mas é tu te conhecer, né? Conhecer as tuas habilidades, também as tuas limitações. E, cara, quando a gente, hoje virou muito fácil e bonito falar de propósito, né? Mas eu te falo que eu trabalho há 25 anos com eventos, né? Muito Uhum. tempo no entretenimento, agora muito mais focado no desenvolvimento de pessoas. E eu fui descobrir, cara, o lance do propósito com 40 anos. Então, assim, não que eu não trabalhava antes no meu propósito, mas eu não fazia ideia do que era isso. E conversando com o Tinga esses dias, o Tinga me falou algo muito massa, assim, Márcio, pô, hoje todo mundo tá falando de propósito, botaram numa gavetinha como se aquilo é bonito, romantizando, gourmetizando, né? Hoje tudo a gente Uhum. usa isso e tal. Mas se tu for lá na comunidade, o cara não sabe nem o que que é isso, mas ele faz, sabe? Então, antes de tu botar isso numa caixinha de propósito, é legal tu entender o que é isso de Uhum. fato, né? Eu trabalhei a minha vida inteira com entretenimento, cara, na busca de grana, de ter uma condição melhor para mim, para minha família, de ter um bom carro, uma boa casa, um plano de saúde, poder Uhum. colocar meu filho, por exemplo, numa escola particular. Esse era o meu objetivo. Mas será que era o meu propósito? E eu só fui descobrir, cara, num momento que foi um divisor de águas para muitas pessoas, que foi a pandemia. Né? A pandemia, cara, caiu como uma bomba no meu negócio, o entretenimento, Entendo. o primeiro segmento que Parou. parou, né, E o último a foi voltar? eventos, o último a voltar. E aí eu entrei num processo assim de autoconhecimento muito forte. E tem um amigo que é evangélico, assim, cara, muito evangélico, e ele falava sempre para mim assim, Márcio, Deus falou comigo, pediu para mim fazer tal coisa, eu fui lá e fiz. Daí no outro café ele fala a mesma coisa, pô, Deus falou comigo e tal, e agora ele mandou eu ir por aqui e tal. E eu ficava olhando para ele e disse, cara, eu tenho uma boa conexão com Deus. Eu sempre oro, eu sempre agradeço, eu sempre rezo, e desde muito cedo eu fiz Uhum. catequese, fiz crisma, fiz todo aquele processo. Mas, cara, ouvir a voz de Deus, como é que funciona Não isso? consigo me conectar. E ele, cara, isso vai acontecer em algum momento e tal para ti e tal. E, cara, durante a pandemia, nesse processo de autobusca, de autoconhecimento, aconteceu. E eu sempre falo que é uma primeira grande experiência que eu tive assim com Deus. Porque qual era a minha grande dúvida, Nando? Cara, 20 e tantos anos trabalhando com entretenimento, fazendo shows, viajando, morei 5 anos em Curitiba, onde eu tive a oportunidade de ser sócio do Ratinho no SBT. A Uhum. gente viajou o estado inteiro, fazendo grandes shows, tendo acesso ao artista, a grandes empresários. E parou tudo, né? A pandemia caiu como uma bomba aquilo e sem saber ainda quando que voltaria, e eu fiquei me perguntando, cara, será que é esse o meu propósito? Será que é isso que eu vou continuar fazendo depois? Até quando que vai, né? Uhum. E, cara, numa noite, assim, de oração mesmo, eu escutei uma voz muito forte, e essa voz me trouxe assim, Márcio, tu vai continuar fazendo os teus eventos. É isso que tu ama fazer. Só que ao invés de reunir as pessoas para cantar, se divertir, para dançar, tu vai reunir as pessoas para capacitar, para desenvolvê-las.
e para levar elas para um próximo nível. Agora, muitas pessoas estão precisando disso, porque na pandemia, né, diferente de em outros momentos, a maioria das pessoas começaram a empreender por necessidade e não Uhum. por desejo. E eu comecei a escrever o que eu estava ouvindo, cara, e deu um caderno inteiro. E eu só fui me dar conta disso no outro dia, né? De cara, Mentes Brilhantes era o nome do que estava escrito no caderno. Como eu deveria começar esse projeto do zero, né? Mas eu te falo, não era do zero, porque eu consegui trazer toda a minha experiência do entretenimento e dos Aham. eventos para dentro de algo que para mim era novo, mas não era tão novo assim, né? Talvez o ajuste do transatlântico, né? Na rota dele, mas ao mesmo tempo eu olhava os eventos corporativos, né? Cara, aqueles eventos de network, por exemplo, né? Cara, troca de cartões, um monte de gente sem dinheiro tentando vender para outros que não tinham dinheiro Dinheiro. também, ninguém vendia nada, né? Acabava virando uma troca de cartões. E a gente começou a fazer um movimento que antes de eu querer te vender algo, eu quero entender o que tu faz. De que maneira eu posso contribuir para o teu negócio e como é que pode ser essa troca? O que tu pode contribuir para o meu? É o que a gente estava falando antes no bastidor, Sim. né? Uhum. Que tipo de conexões que eu tenho que agrega para ti? Deixa eu entender qual é a tua dor, qual é a tua necessidade, porque eu tenho certeza que se eu não tiver a condição de te ajudar, eu faço uma ligação e alguém vai te ajudar com o que tu busca ou com aquilo que tu precisa, sabe? Então a gente conseguiu trazer o ambiente, a cenografia, aquele cenário, a experiência dos eventos de entretenimento para dentro de um corporativo que antes era muito chato, sabe? Era alguém falando no palco e as pessoas quase dormindo, Sim. babando na gravata, a gente Uhum. brinca, né? E a gente conseguiu trazer, então, para o Mentes Brilhantes em algumas confrarias, que foi o nosso primeiro projeto de evento. Pouquíssimas pessoas, 100, 120 pessoas, mas conexões reais acontecendo. Quando a gente realizou a quarta edição da confraria, eu falei para a turma que estava comigo na época, assim, gente, vou fazer uma edição na Araújo Viana, uma conferência. Ah, você é louco, cara, não vai dar certo, a Araújo Viana é para show, onde já Uhum. se viu. Tô falando de 2022, né? Fiz uma ligação para São Paulo com o Ricardo Amorim, liguei para São Paulo, conversei com o Ricardo e eu contei para ele a história. Uhum. Ricardo, eu vou ter um evento com 3.500 pessoas no auditório Araújo Viana e tu é o cara escolhido para falar para essa turma de empresários que estão em dúvida, né? Como é que vai ser o cenário político aqui para frente, a economia no Brasil e tal. E ele topou na hora. Então, Ah, assim, eu não sabia o que aconteceria, mas eu já tinha a ideia do quão grande eu gostaria de ter esse evento, porque eu fiz shows para 40 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, colocar 3.500 pessoas na Araújo Viana não seria difícil. Não levando em consideração que para show é muito fácil tu botar o público, né? Tu sim. bota um artista que a Uhum. galera conhece, naturalmente vai o público. Mas agora para a galera se capacitar, se desenvolver, buscar informação, ou seja, é diferente. Sim. Então nosso desafio era muito grande. Fechamos uma parceria muito bacana com a RBS, que comprou a ideia do projeto, entendendo que o Mentes Brilhantes é um movimento, não é a estampa, a cara de alguém no palco, mas sim alguém que tem resultado, que tem boa performance e deseja compartilhar isso com outras pessoas. Tanto que a gente trouxe Ricardo Amorim, Paulo Guedes, agora recentemente, Joel J, mais da linha Aham. jovem, né, do digital, Caio Carneiro, aí vamos lá, Jorge Gerdau, Clóvis Tramontina, cara, gente que tem resultado nos Uhum. negócios, né? Compartilhando os seus conhecimentos, a forma como eles enxergam negócios e a forma como eles enfrentam os Uhum. desafios do dia a dia, a mentalidade dele, né? De enfrentar os desafios e superá-los para pessoas que estão cruzando a jornada. Então, isso foi muito legal. Assim. Então, quando a gente fala sobre nossa concepção, né, o nosso conceito de mentes brilhantes, não é só quem está no palco, Uhum. mas quem está ali também buscando isso, sabe? Porque no final do dia, a gente vê num jornal, por exemplo, numa televisão, mês de outubro tiveram tantas milhões de carteiras assinadas. Cara, quem assina a carteira não é o governo, é o Uhum. empresário. Né? É ele que gera emprego, ele quem gera renda, ele que toma risco no negócio dele. Então, olhar para esse cara, para o empreendedor, para a empreendedora, e poder ajudar ele nessa jornada, trazendo mais conhecimento, cara, é tudo que a gente mais ama fazer, sabe? E aí Uhum. de diferentes formas, de segmentos diferentes, uma hora vai ser sobre vendas, a outra hora vai ser sobre gestão de pessoas, que é tão importante hoje, né? O sucesso dos negócios passa pelas As pessoas, pessoas. então, quanto mais tu trouxer conhecimento para essa galera, desenvolvê-las, né? Isso o Gerdau falou no palco. Existe um estudo de Harvard que fala business is people, ou seja, o sucesso das empresas são as São. pessoas. E a gente tem aqui no Brasil uma das melhores mãos de obra do mundo.
o capital humano, só que a gente precisa desenvolvê-la. Se a gente conseguir chegar num nível de desenvolvimento, a gente vai ter a melhor mão de obra do que qualquer outro país, né? Sim, Então, é muito bom a gente conseguir enxergar isso e ter os feedbacks, né, Nando? Das sim. coisas acontecendo, empresas, pessoas que chegaram ali querendo fechar o negócio, tipo, desanimados, e tendo uma palavra, um insight, uma ferramenta de, cara, é agora o caminho. Tipo, o Ricardo Amorim trouxe a curva da economia, gente. Quando tá lá em cima, na euforia, não é a hora É a mais de hora. comprar. Uhum. Né? Então, a hora de entrar no negócio é quando tá lá embaixo, que ninguém tá mais acreditando. Porque quando saiu na revista, esquece. Esquece. A galera do mercado já tomou, né? Já O tomou mercado espaço dele. financeiro é muito bom para isso, né? É isso aí. Porque quem compra no topo sempre vai se dar mal, né? É isso aí. Cara, antes da gente aprofundar no Mentes, tu trouxe na tua fala antes que tu vem com uma mentalidade de família. Mas chega em 2020 ali, na pandemia, tu tem uma dor, né? Que fechou tudo, o teu primeiro negócio é o primeiro a fechar e o último a abrir. Tu acha que para haver uma grande transformação necessariamente precisa ter uma dor? Ou tu acha que o empresário acaba esperando um momento de dificuldade para agir? E ele deveria fazer isso de forma ao contrário, agir enquanto tá subindo, tá indo na alta, imagina, espera baixar e tu te dá mal para te tomar uma ação. Mas tu demonstrou que tu tinha mentalidade e no momento de dificuldade tu conseguiu a conexão para transformar aquilo que tu já tinha pensado lá atrás. Sim, eu acho que tem 2 cenários, né, o mundo ideal e o mundo real, Aham. né. Eu acho que o ideal é a gente conseguir enxergar esses cenários de uma forma natural, Uhum. né, sem que tu tenha que sofrer a dor. Mas o mundo real é diferente, né. Tu tá surfando e tu quer ir naquela onda e tu acha que essa onda é a É certa, certo. né, até tu cair o tombo e tu diz: "Cara, onde que eu tô? Pô, eu achei que essa onda era boa e não é tão boa assim", Aham. né. Então Baita eu acho que ponto. no mundo real, é isso, a gente tem que sofrer dor, pra gente conseguir olhar para dentro, né, e aí a transformação acontece, né, é de dentro para fora. Então, assim, a minha mentalidade, eu sempre te falei que é positiva e veio de família, mas, assim, uma coisa muito humilde. Meu pai Uhum. metalúrgico, minha mãe Sim. cozinheira, sabe, era costureira antes das fábricas de calçado, mas a mentalidade dele sempre foi muito positiva de olhar para as coisas com uma perspectiva positiva. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, mesmo na pandemia, no pior momento da minha vida, dos meus negócios, eu consegui, mesmo no momento de muita dor, enxergar um ponto positivo, né? Enxergar uma saída. Mas o primeiro passo para que isso acontecesse foi olhar para dentro, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo? Né? E como eu sigo sem deixar tudo para trás, né? Porque assim, Sim. a minha maior dor naquele momento era esse. Que negócio que eu vou abrir? Aonde eu vou trabalhar? E, cara, é a minha E a história. essência. Então, quando eu Aham. encontro, que eu te falei, né, meu propósito ali com 40 anos, que e quando a gente fala de propósito, de novo, né, as pessoas, qual é o teu propósito? A gente faz palestras e treinamentos, cara, pouquíssimas pessoas entendem o seu real propósito. Vou te dizer que num número de 100 pessoas, menos de 10 Uau. entendem o que é o seu real Propósito. propósito. E quando a gente pergunta para essas 10, o que é teu propósito? Eles dizem, é ajudar as pessoas. Aí eu pergunto, como? Trava. Uhum. Entendeu? Não desenvolve, porque ela não Sim. sabe, de fato. Então, só ajudar as pessoas, mas como? E com os 40 anos ali que eu consegui desenvolver, me olhar, me enxergar e me reconhecer, é entender que sim, eu quero contribuir na vida das pessoas, criando eventos para que elas Uhum. possam ali se desenvolver, ali se capacitar, criar ambientes, né, prósperos para que haja conexões, que haja um desenvolvimento. Então, assim, eu consegui desenvolver não só o porquê, mas também o O como, como. sabe? E muitas pessoas ficam só no quê, né? O quê? Eu quero ter mais resultado no final do mês. Eu quero ter mais dinheiro no final do mês. Mas o que tu tem que fazer para que isso aconteça? Uhum. Cara, é o como, né? É o desenvolver o teu time, é tu te desenvolver, é tu conhecer do teu produto, é tu não sair do teu core business. Então, cara, é muito mais profundo, né, do que só dizer aonde tu quer chegar, né? Mas para te chegar naquele lugar, tu tem que ter o como, tu tem que ter o processo, tu tem que ter as pessoas, as conexões É certas. que às vezes o como, né, evidentemente que o como é a execução, né, que tu vai ter que fazer. E muitas vezes passa por uma receita, ou enfim, um investimento que talvez tu não tenha para aquele momento. E como balancear isso, né? Essa acho que é a maior dificuldade. Tem um monte de gente que talvez saiba o como, mas não consegue botar em prática por falta de um reconhecimento ou por falta até de grana mesmo para fazer acontecer. Sim. Tu sabe, Nando, que nesse processo todo, assim, de 25 anos empreendendo, né, e agora muito mais próximo do empresário, entendendo como ele pensa, a gente chegou, assim, em 4 pilares de conhecimento
que eu te digo assim, ó, que para qualquer negócio vai servir, para a vida pessoal vai servir, que é o seguinte, cara, primeiro passo de todos, primeiro pilar, conhecimento. Tu tem que conhecer primeiro a ti mesmo, Uhum. e depois conhecer o cenário, conhecer a outra pessoa. Pô, tô sentado na tua frente, né? Pô, quem é esse cara que está na minha frente? Aham. Né? Qual é o negócio dele? Como é que eu posso contribuir para ele? Sabe? O que, que ele espera de mim? Cara, isso é conhecimento. Uhum. O segundo passo que eu te falei antes é execução, ou seja, transformar o conhecimento num comportamento, executar, agir, ter a atitude, né? O terceiro ponto, as conexões, porque se tu pensar com o teu bolso, talvez tu nunca vai executar, Uhum. mas se tu pensar que com o conhecimento que eu tenho e com a execução que eu sou capaz de fazer, ou se eu não sou capaz de fazer, eu vou conectar com pessoas que vão me ajudar a fazer e vão ajudar a captar recursos, ou seja, a construir e colocar essa ideia em prática, Aham. o jogo muda, Mesmo que a né? volta seja maior, Eu né? não, Mas tu chega lá. com certeza, não posso pensar com o meu bolso, né? Pô, Uhum. mas se é uma boa ideia, por exemplo, Mentes Brilhantes, cara, eu tive muitos nãos. Eu bati em muita porta que o cara disse, cara, eu não acredito, não que a ideia não seja boa, Márcio, mas o gaúcho, ele é muito resistente, Sim. ele é muito O gaúcho bairrista, primeiro tem que ver para ele depois não vai no acreditar. auditório Araújo Viana, num teatro da PUC, na FEComércio, né, os lugares onde Aham. a gente fez os eventos, para escutar sobre ferramentas, sobre método. O gaúcho não vai ir. E, cara, hoje, 3 anos e meio depois dessas agendas todas, do bater na porta e escutar não, essas mesmas pessoas estão lá batendo palma, entendeu? Essas mesmas pessoas estão, cara, muitas vezes convidadas por mim para estar na primeira fila, para que elas possam ver que é Que é possível, possível. né? Eu entendo que uma ideia sem ser validada, ela não vale muita coisa, né? Uhum. Mas quando tu tem, cara, determinação, quando tu tem conhecimento sobre o que tu quer, sobre a causa, e tu consegue enxergar principalmente o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, cara, não tem como dar errado, né? Eu tenho uma frase que eu trago comigo, assim, né? Empreender só faz sentido se tu faz a diferença na vida das pessoas. Eu não posso ter só um negócio. De que Uhum. forma esse negócio vai impactar na vida de outras pessoas? E, cara, não tem como ser diferente. Hoje a gente cria esses ambientes que as pessoas saem de lá transformadas, Transformado. entendeu? E não é uma transformação espiritual, não é uma transformação de lavagem de, sabe, de Mental. mentalidade e tal. É uma transformação que vai pegar, por exemplo, Clóvis Tramontina, Jorge Gerdau, Paulo Guedes, Ricardo Amorim, caras que têm resultado nos negócios, e tu vai entender como eles agem diante das diversidades, que muitas vezes eles já passaram por aquilo que tu tá passando e ele vai te dar um insight e vai resolver a tua vida. Uhum. Cara, pô, é isso que eu precisava ouvir, sabe? Talvez tu já tenha escutado em outros momentos, mas ficou naquela gavetinha que tu não acessa, e naquele momento tu vai acessar essa gaveta, tu vai sair de lá Faz com o sentido problema ali agora, resolvido. né? Aquele é o momento, cara, sabe? Uhum. Então é isso. Eu até postei esses dias no Instagram, cara, tu só vai prosperar se tu estiver nos ambientes certos, com as pessoas certas, com a mentalidade certa, né? Tipo, esses 3 pontos, eles são muito importantes. Buscar o conhecimento. Eu estava escutando a Rádio Gaúcha esses dias e tem vários amigos me ligaram e disseram, Márcio, como é que tu consegue sentar com o Jorge Gerdau na casa do cara, tomar um café com ele? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Qual é o meu processo? Qual é o meu método para fazer isso acontecer? Porque para mim é muito natural. Sim, E eu acontece, comecei a mas tem um entender, processo. qual era o meu método. E eu estava escutando a Rádio Gaúcha esses dias, num dos programas ali, o Eduardo estava falando sobre a dificuldade de aumentar os índices na educação aqui do Rio Grande do Sul, né, que vinha caindo e tal, investimento muito alto, mas ainda caindo, e ele quer aumentar o índice do IDEB. E eu pensei, cara, eu tenho o que ele quer. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Sementes, que vai levar a Uhum. educação empreendedora para as escolas. E eu pensei, cara, eu vou levar esse projeto para o Eduardo Leite, porque eu já sei o que ele quer, eu sei o que eu tenho, cara. Essa é a conexão. Por isso que eu te falo que o primeiro ponto é o conhecimento. Primeiro eu me conheço. Eu Sim, sei a capacidade que eu tenho de contribuir no teu negócio. Eu te conheço porque eu sei o que tu precisa. E aí deu match. deu Cara, match. não tem como dar errado. Em menos de uma semana eu estava sentado com ele, né? E muitas pessoas vão para vender algo sem conhecer o outro e muitas vezes sem se conhecer, sem acreditar naquilo que elas fazem. Cara, já começa errado, Aham. né? Então, eu sempre falo, o ponto de partida é o conhecimento. A partir do conhecimento, tu desenvolve as tuas capacidades de execução. Se tu não Perfeito. tiver, tu te conecta com quem vai te ajudar, te conecta com quem vai apostar contigo, né? Te patrocinar, investir em ti, mas entendendo ali um ponto que é muito importante, que é o legado mesmo. É o lance do Uhum. propósito e como que isso impacta na vida das pessoas, sabe? Pô, Uhum. imagina, nesse papo com o Eduardo Leite, cara, ele quer aumentar o índice do IDEB do Estado. Eu tenho um projeto que vai ajudar.
Fizemos a reunião. Cara, tem alguma maneira de não dar certo algo que vai levar a educação empreendedora para as escolas, para crianças de 11 anos, 12 anos, 13 anos, que eles vão entender que o leite não nasce numa caixinha, né, que eles vão entender que existe todo um Aham. processo produtivo do campo até a mesa. Então, cara, e a gente passa por essa dificuldade. Total. Muitas crianças não Não sabem sabe. da onde que vem a carne do frango, sabe? Como é que é o processo e tal. E aí acaba não valorizando, porque elas não entendem o significado daquilo. Uhum. Então, tu vai entender o significado quando tu aumentar o teu nível de consciência. E aí tu fala para um jovem, né, de 11 anos, não sobre a indústria, não sobre o mercado de uma forma geral, mas com algo que ele consome no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos. Ele está consumindo música no YouTube. É sobre isso que eu tenho que falar para ele, sobre empreendedorismo. Sabe que por trás de uma música existe um cenário, existe um estúdio, existe um lifestyle, existe moda, e Uhum. tudo isso é uma cadeia produtiva, que existe indústria, existe comércio, existe gestão, sabe? E aí ele Aham. começa a ter noção e gera nele o interesse de querer entender mais sobre o negócio. Eu não posso falar para ele sobre planilha, sobre Sim. EBITDA, sobre DRE, mas se eu falar para ele que aquele violão que o cara está tocando aquela música, Tem ele alguém por custa trás. tanto, existe uma produção, existe uma cadeia produtiva, existe empregos, né, até chegar aquele violão naquele estado ali para fazer um vídeo, para gravar né, esse estúdio aqui, né, pô, existe uma produção, existe a produtora, existe o microfone, isso aí. Quantas pessoas trabalharam nesses produtos todos para a gente chegar aqui agora e conseguir gravar, né, esse Uhum. podcast? Então é isso, tu te entender, tu entender o outro e cara, Conectar. quando tu entende isso, o próprio Gerdau, por exemplo, pô, chegou num nível de vida que dinheiro para ele não é Não. problema. Com 90 anos, ele quer deixar um legado. Ele quer ser lembrado por tal forma, e a bandeira dele é o desenvolvimento de pessoas, né? A importância das pessoas no processo, nas empresas, no dia a dia, nos negócios, enfim. Então, pô, o que eu faço, tá conectado com isso. Por Sim. que ele não vai querer tomar um café comigo, Uhum. né? Então, é isso. Primeiro eu conheço o outro e eu sei que a gente vai dar match, não tem como dar errado. É entender para aplicar, né. Primeiro tu entende, depois tu aplica a situação. Tu comentou que teve uma noite, que tu escreve num caderno e tu chega no Mentes Brilhantes, ali, né, talvez como nome ou como Cara, propósito, como tudo, velho. como Veio tu pronto, veio vem pronto. pronto. Mas para o Márcio, o que que é uma mente brilhante? Fiz várias vezes essa pergunta e várias vezes mudou a minha forma de E pensar. deve mudar com Sabe por frequência quê? também. Claro que sim, cara. Isso é ótimo, Aham, né, claro, porque, porque cara, o mundo tá em a transformação, gente né. tá sempre em movimento, né. Aham. Pra mim, no começo, Mentes Brilhantes era isso, eram pessoas que tinham muito resultado, pessoas que eram realmente acima da média, e eu gostaria que essas pessoas compartilhassem isso com outras. Então vou trazer para o Ó. palco Mentes Brilhantes, para pessoas que estão cruzando a jornada e entender como elas funcionam. Para mim começou assim, tá? Aham. Quando veio, não as enchentes de 2024, mas de 2023, que 3. aconteceu lá em Taquari, Setembro, principalmente, por ali, Roca né. Salles e Aham. tal, cara, eu fui conectado com 3 pescadores lá, não sei se tu lembra na época, que eles salvaram mais de 40 pessoas, passaram a noite toda botando gente no barco e tal, um barco de pesca de Aham. madeira, meu, algo tipo, eu fui lá, conheci eles e tal, o Sérgio, cara, um cara, apaixonado pela vida e acabou salvando outras pessoas. E bem na época a gente tinha uma conferência na Araújo Viana e eu estava num dilema de quem seriam os homenageados. A gente sempre tem 3 homenageados. Uhum. Já foram Jorge Gerdau, Clóvis Tramontina, Roberto Argenta da Beira Rio, Paulo Guedes agora por último. E naquela conferência eu tive essa mudança de mentalidade sobre o meu conceito de mentes Sim. brilhantes. Porque o Sérgio, cara, ele deixou a família dele em casa, ele deixou a filha dele em casa e passou a Uhum. madrugada toda com o barco, com 7 metros de profundidade, navegando, um barco de pesca de madrugada, sem luz, Isso. sem energia, salvando outras vidas. E aí, naquele dia, eu tive, cara, eu vou trazer esses 3 pescadores para o palco do Araújo Viana, porque lá na comunidade deles, eles foram importantes. Sabe, eles salvaram outras vidas, eles colocaram inclusive a vida deles em risco para salvar outras. Então, se o cara faz a diferença dele, independentemente de onde ele está e da forma com que ele faz, mas ele faz a diferença, ele impacta a Uhum. vida de outras pessoas, isso é Mentes Muito bom. Brilhantes. E aí a gente trouxe ele para o palco, os 3 pescadores, entregamos a placa de homenagem, o Araújo Viana
cara, todo mundo em pé, emocionado. Aham. Quem entregou a placa foram algumas pessoas que foram salvas. E, cara, não era Arrepiante. um salvamento assim, tipo, tava em cima do muro, tava em cima de uma árvore. Tinha pessoas que estavam com um risco, tipo, por um minuto teriam morrido. Uhum. Tinha uma casa, tem uma casa lá, Dona Maria. Cara, se tu imaginar que a água estava do teto para baixo, tinham 30 centímetros. Então, assim, ó, a água estava alcançando no teto. Uhum. E a Dona Maria estava com a mãe dela no colo, ela estava em cima de um armário e ela só tinha esse espaço do rosto dela de fora. Para baixo era tudo água e a água continuava subindo. Uhum. Ele quebrou o telhado, ele quebrou a laje e tirou ela, a mãe dela e o marido dela, cara, por um buraquinho de 30 e poucos centímetros. E a água continuava subindo. Então, se não fosse ele naquele momento ali, 3 pessoas teriam 3. morrido. E ele conseguiu salvar as 3. Então, assim, tem algo divino, tem algo que ele teria que estar ali. E tem, assim, essa história pode ser muito longa, porque, Aham. assim, só ele sabe onde eles estavam, a forma que eles estavam e onde ele teria que abrir aquele buraco para dar certo, sabe? Sim. Então, cara, não tem como não ser brilhante uma história dessa. Isso daria um filme, daria Aham. livros, enfim, daria uma grande série. E o Sérgio é um cara, honro muito a vida dele, a gente se conheceu, se Que conectou. massa tu trazer isso para um Então, palco, assim, de um evento de cara, e negócio, aí que porque tá, as pessoas estavam esperando quem? Sei lá, mais um, né, um Daniel Randon, aham. né, alguém que é super conhecido, famoso, com grande capital. E não foi nada Não disso, foi cara. nada. Foi 3 pescadores simples que colocaram a vida deles em risco para salvar, ou seja, eles colocaram tudo, né, à frente para impactar a vida de outras pessoas e naquele momento salvá-las, sabe? Foi, Esse foi ponto, realmente a algo gente muito. a gente também aborda aqui, né, se quem olhar aí os 180 episódios para trás, tem pessoas que teoricamente não são conhecidas na grande massa, mas sim, ela tem uma mente brilhante, porque ela tem um sucesso, nem que seja no segmento dela, e tá muito atrelado isso que tu comentou. Por que que a grande maioria atrela a mente brilhante? Como até tu disse, estavam esperando uma pessoa e talvez veio os pescadores, mas por que atrelar sempre a uma pessoa que é altamente, impactante numa mídia, nesse sentido? Como tu enxerga essa separação de diversas mentes brilhantes que a gente tem, e como tu faz a seleção, assim como tu fez nesse caso que tu vivenciou, mas agora para o próximo, como selecionar uma mente brilhante, talvez, que seja realmente referência, até pelo próprio negócio que tu tem, de chamar gente, enfim, impacta, mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que talvez passou por ti semana passada e ela tem uma mente brilhante. Sim. Cara, primeiro, eu não posso julgar, né, Nando? Porque Ah, boa. Que baita eu não posso julgar, julgamento, eu não né, é posso foda. julgar, porque até pouco tempo atrás eu acreditava que mentes brilhantes eram pessoas que tinham muito resultado, Aham. sabe? Que conseguiram grandes realizações. Se a gente for ver na história, né? Napoleão Hill fala muito sobre Muito. isso. Os grandes reis da história. Para mim, até pouco tempo atrás, isso eram mentes brilhantes. Né? A gente pega hoje aí os grandes empresários da Amazon, Bill Gates, né? Tipo, é isso que vem na nossa cabeça, né? E eu só comecei a mudar essa mentalidade quando eu fui conhecer mais. Por isso que eu te falo, cara, o conhecimento muda o jogo, né? Eu fui conhecer mais e aí num papo com o Tinga mesmo, que eu te falei antes, cara, lá na Restinga, agora, na comunidade, tem alguém que está trabalhando para dar comida à noite, né? Para pessoas que não têm, que vivem na miséria, na vulnerabilidade. Então, cara, isso é uma mente brilhante, sabe? São pessoas que muitas vezes elas abdicam da própria vida, da própria saúde para contribuir na vida de outras pessoas. Então, só que eu só fui entender isso agora, então não posso julgar quem pensa assim, Aham. sabe? Então, só que o conhecimento ele muda o jogo e eu fui conhecer cada vez mais e estou sempre em movimento para buscar isso. E muitas vezes o empresário ele se sente sozinho, né? Muito. Eh, e não é assim, é a maioria das vezes, é a maioria dos empresários, ele se vê sozinho. Por isso que eu te falo, cara, a gente só vai conseguir destravar e ir para um próximo nível mesmo de prosperidade, de ganhos maiores, de qualidade de vida, quando tu enxergar que, cara, se tu tá te sentindo sozinho é porque tu tá no ambiente errado. E não são com aquelas pessoas são maus, né? Não, é que aquelas pessoas que te ajudaram a chegar em tal nível, não necessariamente são as pessoas que vão te ajudar a Vai chegar chegar em no outro. outro. Né? Então, assim, tu Sensacional. tem que estar conectado. E aí eu te faço uma pergunta, né, para a audiência. Será que as pessoas no qual tu convive, elas te travam ou elas te impulsionam?
né? Será que os ambientes que tu frequenta, eles te colocam para cima ou eles te ancoram, né? Te deixam no mesmo lugar? Então, é isso que a gente tem que procurar, é reconhecer, é honrar as pessoas que trabalharam conosco até agora, mas saber se eles estão, a partir de agora, para onde eu quero chegar. Será que eles vão me levar junto? Será que eles vão me ajudar, me impulsionar para ir para lá? Ou será que eles vão me deixar no mesmo lugar? Hoje, eu moro em Porto Alegre, mas eu nasci em São Leopoldo. Se eu voltar hoje, em São Leopoldo, lá no bairro onde eu nasci, cara, eu vou encontrar amigos meus na esquina, no mesmo lugar onde eles sempre Uhum. estiveram, com a mesma mentalidade que eles sempre estiveram. E eles não vão sair do mesmo lugar. E tá tudo bem, eles continuam meus amigos. Sim. Mas não é o cara que eu quero do meu lado para chegar onde eu quero chegar. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, essa consciência para poder alavancar os nossos negócios, para poder proporcionar uma vida melhor para nossa família, para o nosso filho, um bom plano de saúde. Cara, todo mundo tem direito a isso, né? Sim. Só que não adianta, tem pessoas que vão ficar para trás, e isso a gente tem que ter essa consciência. Então tu acha que mente brilhante é dom ou ela é treinável? Ela é treinável, ela é treinável. Mas como que esse cara, que é da tua referência, que tá lá na esquina e tá tudo certo, foi uma escolha, ele não consegue sair de lá? Lembra quando eu te falei que o primeiro pilar para mim é conhecimento? E tu só vai tomar boas decisões ou melhores decisões a partir do teu nível de conhecimento, né? Eu tive várias oportunidades de fazer milhões de outras coisas. Uhum. E eu tomei boas decisões, algumas certas, outras erradas, outras eu tive que voltar para trás, dar 2, 3 passos para trás para conseguir acertar o passo de novo. E eu acho que essas pessoas, muitas delas, não souberam tomar boas decisões por não ter o conhecimento, né? Ou por ter conhecimento e ser uma escolha, né? Então, Uhum. assim, a escolha é uma decisão. Hum. Mesmo a decisão que tu não toma, ela é uma decisão, porque tu decidiu ficar, né? Então, é muito doido isso. Mas tu imagina que a gente toma 30.000 decisões por dia, Uhum. né? Das mais complexas às mais simples. E estar aqui hoje contigo foi uma decisão. Eu poderia estar em casa, né? Eu Sim. poderia estar trabalhando no escritório, fazendo algo que eu acredite que eu ia fazer uma venda, fechar um negócio. Eu vim trocar essa ideia contigo por quê? Porque eu acredito que essa decisão aqui vai impactar mais pessoas, vai me abrir mais negócios, vai fazer novas conexões, como as que a gente vinha falando ali. Pô, não, tu conhece o fulano, cara, preciso dessa conexão com ele. Nós temos mais de 50.000 pessoas que já passaram pelos eventos do Mentes Brilhantes. Pô, Nando, essas pessoas aqui também podem ter acesso à tua agência, aos teus Uhum. negócios, talvez tu resolva o problema deles, Deles. sabe? Então, assim, ó, é uma decisão de abrir mão de uma coisa para estar aqui, entendendo que isso aqui vai abrir muitos outros canais para mim. Então, é isso, é o tempo todo tomando decisões. E aí não cabe nós a julgar se são certas, né, ou erradas, mas elas trazem um resultado. E o resultado é esse, né? Ele continua lá no mesmo Hum. lugar, escorado no mesmo poste. E aí, Travado. Márcio, tá bem, é? Sabe? Aham. Cara, Ainda folga. aí é Ainda isso, tira né, onda. tá bem, tá grandão, é, pô, é isso. Cara, isso aí, né, vamos lá, a gente troca uma ideia e fica nisso. Eu sei que esse é o papel dele, né. Talvez o meu papel seja, dar uma orientação, Aham. mas mais uma vez, a Não decisão é dele. é dele, né. É, ele tá travado de alguma forma, né. Márcio, tu tem 2 papéis dentro do Mentes, ou mais, né. Eu citei 2 aqui que me refere a uma escolha daquelas pessoas que tu vai botar no palco, e também, entre a parte de comunicação, do próprio negócio, a escolha de quem vai estar lá para assistir aquelas pessoas, ou seja, o público. Quem é o público que tu enxerga do Mentes hoje? E de que forma tu consegue validar que ele sai de lá com um insight para aplicar no outro dia? Que eu acho que é muito isso que a gente tá falando, né, o cara que tá travado, às vezes vai lá, no outro dia ele tá com todo o gás, 2 semanas para frente ele já voltou para o mesmo estágio que ele estava antes de ir no Mendes. Como fazer, realmente essa bola girar para que ele sinta que lá fez uma grande diferença e ele queira voltar no próximo, porque daí o custo de aquisição do novo cliente é mais barato talvez para ti, né? Sim, não, esse é o grande desafio, sem dúvida. Primeiro, né, qual é o perfil do público? Aham. Nós temos um carinho muito grande sobre a pessoa que tem o perfil empreendedor. E quando eu falo para ti perfil empreendedor, não necessariamente o cara que tem um CNPJ ou que tem uma empresa. Sim. É aquela pessoa que entende que empreender nele é importante. Desenvolver as habilidades de comunicação, se Uhum. vestir bem, né, se comunicar cada vez melhor e estar conectado com pessoas que levem ela para um próximo nível, abram negócios, enfim, possibilidades, oportunidades. Então, esse para mim é a mentalidade, né, o perfil empreendedor. Esse é o nosso público. E a gente enxerga sempre algumas dores nesse público.
né? Então, a temática do evento, ela vai conversar exatamente com a dor que esse público está sentindo. E a partir disso, a gente coleta dados, né? Hoje tudo são números, são indicadores. Que dores são essas? Quais são as necessidades que esse público quer e deseja para que a gente possa trazer para o palco, então, esse resultado, ou essas informações, ou esse conhecimento. E aí a gente chega nos nomes, né? Quem são os nomes que vão trazer, tipo, o Ricardo Amorim, por exemplo, era uma dor de economia, de mercado, e teria que ser alguém com autoridade para falar sobre isso, cara. Perfeito. Ricardo Amorim. Agora a gente trouxe o Paulo Guedes, falando de geopolítica, por exemplo. Pô, Estados Unidos e Brasil brigando com essa questão das taxas, impacta diretamente no agro. O Brasil é um país agro, o Brasil alimenta mais de, né, bilhões de pessoas. Então, cara, quem melhor do que Paulo Guedes para falar sobre geopolítica, macroeconomia, né, falar sobre o mundo dos negócios? Ele fala, inclusive, cara, tem 200 mil navios da China espalhados pelos oceanos. Tu acha que esse cara quer guerra? Esse cara não quer guerra, esse cara quer fazer negócio, quer fazer BRIC, né? Então, cara, quando a gente começa a ter esse conhecimento mais profundo, sair um pouco do raso, né, e ir para profundidade, cara, não tem como tu tomar tantas decisões erradas. Tu vai começar a pensar um pouquinho mais, tu vai buscar o significado daquilo, e aí tu vai ter o discernimento. Cara, é por aqui que eu vou, sabe? É muito mais assertivo do que tu ir no escuro, né? Então, o que a gente faz é clarear, Clarear. entender que o nosso público é um público que tem várias dores, cada evento nosso tem uma temática diferente, pode ser uma gestão de pessoas, como a gente já teve, pode ser uma imersão sobre vendas, ou seja, técnica, métodos, ferramentas de vendas. Então, assim a gente escolhe o público, entende qual é a dor e quem são as pessoas que vão estar no palco. A partir daí, vem o maior desafio de todos, que é de que forma tu pega tudo aquilo que tu absorveu no evento, o insight, a ferramenta, o método, e aplica na tua empresa, sendo que tu sabe que tu vai chegar no outro dia, tu vai ter aquele colaborador que não entrega nada, o outro que não tem Outra realidade. comprometimento, tem um que a gente brinca lá no escritório que o cara aluga a bunda, né? Aluga a bunda é o seguinte, é 8 horas por dia, bunda Isso, na cadeira, e tu sentado. chega no final do mês e tu paga um aluguel para ele. Cara, né, ele não entregou nada para ti. E esse é o desafio de muitos empresários, né? E o que acontece? Uma escassez muito grande de mão de obra, né? Há bem pouco tempo atrás, a gente falava que, cara, não se tem mão de obra qualificada. Era verdade. Hoje a gente não tem mais mão de obra, nem qualificada, nem a básica, né? Assim, é uma escassez. E, ainda bem que a gente tem hoje uma inteligência artificial que está nos ajudando nos processos cada vez mais, otimizando o processo, ou seja, acelerando coisas que antes a gente tinha que fazer manual, mas o desafio, né, é exatamente esse, é fazer o cara transitar em mais ambientes como esse, para que ele tenha cada vez mais consciência daquilo que precisa ser feito, para que ele seja conectado com mais pessoas que possam ajudar ele no desafio, né, que ele tem na empresa dele. Porque se ele demora muito para tomar essa decisão diante de uma equipe, de um time que não dá resultado para ele, cara, esse cara vai sofrer muito com isso, né? E a gente traz uma coisa muito importante assim lá na empresa. O time, ou tu demite, ou tu troca, ou tu desenvolve. Né? A gente trabalha sempre olhando para o desenvolvimento. Desenvolvimento. Mas, cara, não deu, não é para ti, tu não está comprometido, vai, meu, Vai. vaza, não tem que ficar muito tempo ali, né? E aí, mas como que eu vou fazer essa troca por uma pessoa mais capacitada? Velho, é o meu nível de conexões. Nando, tu conhece alguém que faz isso? Não conheço, mas o pessoal da Soma conhece. E aí a gente tem essas conexões e aí a gente consegue cumprir, né, aquele papel, aquela posição. Por isso que eu falo, o conhecimento, a execução e as conexões, velho, elas são muito importantes, porque é uma mensagem num grupo, né, preciso de uma posição tal na empresa, o gestor de tráfego, né, não está dando resultado, estou trocando o meu, alguém sugere. Quanto mais conexões boas, positivas eu tiver de pessoas que têm conhecimento sobre isso, mais assertivo vai ser as indicações dele, né? Então a gente aumenta a qualidade dessas indicações. Márcio, acho que a gente está indo para um mês Black Friday aí de grandes ofertas no mundo, principalmente digital, de conhecimento, de mentoria. Está se falando que vai ser a maior Black Friday da história relacionada a esse tema. Como diferenciar o Mentes nesse sentido de a pessoa não sentir que é mais uma promessa, né? Porque a gente tu lida diretamente, quem olha de longe o Mentes, vê um evento, mas tu já chama Mentes Brilhantes Grupo, né? Ou seja, tem outros pilares. Quais são esses pilares e de que forma tu faz com que o teu consumidor lá sinta-se o tempo inteiro
sendo abastecido com conhecimento do Mendes, que acho que esse é o principal papel, é fazer que o cara não morra aquela chama que tu acendeu talvez no evento, no Sim, último evento, né? sim. Em alguns pontos aí, né, Nando? A gente iniciou pós-pandemia. Então, a gente não surfou a onda do online. E a gente não quis entrar nessa onda. Legal. Então, assim, eu acredito sim em produtos online. Eu acho que é uma facilidade que se tem. Tu democratiza o acesso, né? A pessoa pode assistir de qualquer lugar, a qualquer momento. Tanto que nossos eventos têm a transmissão online também. Mas nós não temos produtos online, cursos para vender da forma que o mercado hoje vende. A gente até brinca, né? Hoje tem muitos eventos que são gratuitos, o ingresso, mas chega lá no evento é o soca-soca, velho. É Aham. uma venda atrás da outra. A gente brinca, cara, é evento soca-soca. E a gente não faz isso. Os nossos pilares são, cara, trazer conhecimento, pessoas que têm resultado para te ajudar na jornada, gerar as conexões, as oportunidades para que isso aconteça nos ambientes dos eventos, até o nosso próximo evento acontecer. E a gente tem algumas mentorias, mas assim, é algo exclusivo, é diante de um diagnóstico que a gente faz do teu negócio, porque se eu não conseguir resolver o teu negócio, Nando, é uma ligação. Esse negocinho aqui, ó, ele muda o jogo. Muda o jogo. Eu vou conseguir te apresentar alguém que resolva o teu problema. Eu não acredito que um mesmo curso, como a gente vê hoje na Black, né, seja vendido para milhares de pessoas com a mesma receita de bolo. São pessoas que têm problemas diferentes. Cada pessoa é um universo. Então, assim, dificilmente vai ter resultado. E outra, tem um indicador muito importante, menos de 15% das pessoas que compram os cursos chegam até o final. Então, para te ver que as pessoas querendo a receita do bolo, elas compram a receita do bolo, mas elas não querem fazer o bolo. Elas querem ter a receita. Agora, botar a mão na massa é diferente. O brasileiro sempre quer o atalho, né? Que é o atalho. Tu sabe que por muito tempo eu me pego pensando nisso, né? Quem são as pessoas? Vou te fazer uma pergunta agora. Vira o jogo. Virou o jogo. Vou te fazer uma pergunta. Quem é o brasileiro para ti que é a maior referência de todos os tempos na história? Tu já parou para pensar nisso? Busca aí, uma pessoa. Cara, é que depende, Não, qualquer nicho. Pode ser do esporte, pode ser da música. Pode Ayrton ser. Senna. Senna, beleza. Para mim também é uma grande referência. Pô, viu a Tem, série tem dele há mais pouco, algum? tá no... Cara, é o que me veio. Tá. O Paulo Guedes, pra mim, é uma referência também. Tá, mas e da história? Vamos mais para trás. Sim, desde que tu nasceu, assim, tipo, cara, quem é a maior referência do Brasil de todos os tempos? O Senna é um baita nome, né? Vem ele na cabeça. Mas o Senna eu vi correr. Tu chegou a ver correr? Vê. Tá, tu viu a série agora. Aham. Que idade tu tá? 41. Então tá, 41. Cara, eu poderia te citar também, talvez, Tom Jobim, né? Pega Sim, da mas cena, não... não, mas assim, conhecido Não mundialmente, apreciei. né? Mundialmente sim. Pelé, né? Conhecido mundialmente, Sim. assim, né? O Senna, sem dúvida nenhuma. Acho que Cara, estão tudo na mesma isso, prateleira aí. Aí eu vou pra ti assim, cara, se nós pegar, sei lá, Itália, cara, Bach, Beethoven, sabe? Caras com 2.000 anos, 3.000. Então, assim, ó, por que eu tô fazendo essa reflexão contigo? Cara, o Brasil é um país muito jovem ainda. Por isso que eu acredito que, cara, tem como mudar, sabe? A gente ainda vive nessa que tu falou do atalho, né? A gente ainda tá tentando ser o esperto, né? Há pouco tempo, o brasileiro ia pra China, cara, tentar enrolar o chinês que tem, cara, mais de 3.000 anos na nossa frente. Não é assim, negão, sabe? Então, assim, o que aconteceu com isso, né? O brasileiro chegou lá, ele queria comprar esse aparelho de telefone na China, que custa, sei lá, 8.000, 9.000 reais, queria pagar 1.000. O chinês inteligente tu quer pagar 1.000? Não, beleza, eu vou te dar aqui, esse aqui é 1.000. Né? E trouxe um produto porcaria. Não que o produto chinês seja ruim. O brasileiro quis dar uma de esperto, pagando 1.000 reais num produto que custa 9. Então, a gente trouxe uma qualidade muito baixa. Então, nunca a gente pode questionar a qualidade do produto chinês, tanto que hoje está aí. Todas as maiores empresas do mundo produzem na China. Apple, Nike, Samsung, todas elas produzem na China. Então, o brasileiro, esperto, quis negociar com o chinês, que era, né, 3.000 anos-luz na nossa frente. Então, é isso. Eu acho que o Brasil é um país muito ainda imaturo. A gente vai crescer muito em nível de maturidade, em nível de consciência do ser humano, das pessoas, das relações, respeitar valores, né? Porque quando a gente fala de Itália, de outros países, eles estão 2.000 anos na nossa frente, sabe? É muita coisa.
Então, a gente ainda está aprendendo, né? Uhum. Por isso que eu te trago essa reflexão, assim, uma hora vai chegar esse nível de consciência que a gente vai entender, né? Respeitar as pessoas, respeitar os espaços, não querer dar um jeitinho em tudo, né? Acho que esse é o caminho, Esse é mas o caminho. aí é um processo de maturação mesmo, sabe? De amadurecimento. Sim. Eu acho que isso está muito atrelado também à cultura, né, onde o propósito tu falou muito o propósito da pessoa, encontrar o seu propósito, mas ao mesmo tempo quando ela volta para uma empresa ou para dentro do seu negócio, ali, querendo ou não, tem uma cultura. Onde que isso pode conflitar? O propósito do CEO, ou enfim, do dono do negócio, com a cultura da empresa. E se fala muito, está se falando muito em cultura hoje, criar uma cultura, mas cada um tem um ponto de vista. A gente, por exemplo, tu mencionou sobre a agência. A gente lida muito com o público jovem, ali de 20 aos 30 anos. Cara, essa galera tem um propósito muito diferente da gente, da nossa, né? Aquilo que a gente foi criado, e ao mesmo tempo eu quero implementar uma cultura ali que eu não consigo com esse cara. Como fazer todo mundo estar no mesmo barco para remar, como tu disse, senão tu vai. Eu acho que existe um alinhamento, né? Assim, tu busca o alinhamento, porque assim, tu pode ter o propósito da empresa e deve ter, né? A Aham, cultura da empresa e acho um ponto importante, né? A cultura da empresa ela se nivela por baixo, por aquilo que tu permite que aconteça. Né? No momento aham. que tu permitiu que algo que não é bacana aconteça, tu já nivelou, né, a tua cultura por algo que não é legal. Então, se pensar muito sobre isso. Mas, se tratando de alinhamento de propósito entre empresa e colaborador, ou parceiro comercial, enfim, eu acho que a gente tem que buscar o alinhamento. E aí a coisa dá certo. Mas no momento que existe essa divergência, assim, que esse alinhamento não acontece, não tem como fazer dar certo. Tu vai ter que buscar alguém que Que tem esse alinhamento. Vou te dar um exemplo. Eu fui numa palestra do Júnior Dursky, que é diretor, né, do Grupo Madeiro. Né? Hoje o Madeiro está em todos os estados, muitas cidades do Brasil, que é a rede de hamburgueria. E ele falava exatamente para mim sobre isso. Márcio, tu imagina que eu tenho a alface orgânica, o tomate orgânico, eu tenho o meu mestre parrilheiro lá, o assador, enfim, ele está apto e instruído a fazer o hambúrguer, o assado ali no ponto certo que o cliente pediu. Então está todo mundo bem instruído. Só que é o seguinte, se no final da jornada o cliente foi bem atendido, o cliente recebeu o hambúrguer em casa na hora certa, mas em algum momento o motoboy se descuidou e passou num quebra-mola e aquele hambúrguer Virou. esbugalhou. Cara, o propósito da empresa Vai para cai ele. por água abaixo. Então, o alinhamento é todo mundo entender a sua importância no processo, sabe? Desde o atendimento, de fazer uma boa ligação telefônica, o pacote, a carne, o tomate, ou seja, tudo está perfeito. E o cara que entregar estragou essa experiência, cara, existe um desalinhamento porque ou ele se descuidou ou ele não entendeu a importância dele no processo. Né? E não adianta também um motoboy entregar tudo bonitinho se lá no começo o Tá pacote foi ruim. feito errado, o atendimento foi feito errado. Então, precisa desse alinhamento. E isso só acontece quando cada um entende a sua importância no processo. O atendimento, o pacote, o assador, o cara que embrulha, o cara que entregou. Aí tu começa as coisas a fazer sentido. Quando as pessoas não entendem a sua importância, aí tu pode esquecer. E também ter essa questão inversa, sabe, Nando? Da empresa entender qual é o teu propósito e te ajudar na tua conquista, na tua busca, sabe? Não Uhum. adianta tu entender missão, visão, valores da empresa, tá tudo bonito na parede, escrito, a empresa trabalha por aquilo, se a empresa não olha para o Nando e diz, Nando, o que tu busca? O que tu quer? Né? Qual é o teu sonho? Onde tu quer chegar? O teu sonho está com a gente? Né? Faz parte Parte. do DNA da empresa? Ou tu usa isso aqui para financiar um propósito do teu futuro? Tá Uhum. tudo certo se for, Sim, mas vamos deixar claro, vamos deixar alinhado. Até aqui tu tá com a gente precisa de ti até aqui, depois a gente vai te ajudar a chegar onde tu quer e daqui a pouco te conectando com pessoas que vão te ajudar. Porque tem isso, é muito difícil, é muito raro tu conseguir trabalhar naquilo que é o teu propósito desde o início. Muitas vezes tu vai sim. ter uma atividade que vai financiar teu propósito futuro, né? Que é algo que tu acredita. Pô, eu quero ter uma academia de luta. Essa é meu sonho, é meu propósito, é que eu quero para minha vida. Só que eu não tenho condições de chegar lá ainda. Então, pô, eu vou trabalhar aqui, eu vou me remunerar com isso, vou entregar o meu melhor
E quando eu chegar numa condição, vou abrir para a empresa, né? Tipo, meu sonho é esse, muito obrigado e tal, e tá tudo certo. Mas ter isso alinhado quanto antes é melhor ainda, né? Porque a Sim. empresa também pode te ajudar. Então, acho que o propósito, esse alinhamento entre líderes e liderados, ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Não pode ser só um trabalhando para a empresa e a empresa, né, seja o que Deus quiser. A empresa também tem que olhar, acho que é o papel do RH, né, do desenvolvimento de pessoas, de olhar para isso e entender de cada um na individualidade, né, aonde quer chegar, por quê, né, e te ajudar com isso também. Boa. Márcio, caminhamos para o fim do nosso episódio, já passamos chegando a 1 hora de episódio. Desde Passou rápido, hein? desde do episódio 1, a gente tem como praxe pedir para o nosso convidado uma indicação, né, de uma pessoa que seja uma referência. Vou mudar a partir de hoje, vai ser a mente brilhante que faz com que ele siga e seja uma referência para ele no mundo dos negócios. Quem que tu indicaria para seguir contando uma boa história, assim como tu trouxe pra gente a tua trajetória e a trajetória do Mendes, para sentar aí e seguir contando boa história? Sei que teu leque de network é bom. Jorge Gerdau. Boa. Já participou ou não? Não. Faço questão de te conectar com ele, então. Boa. Porque... Tio Jorge. Tio Jorge, cara. Doutor Jorge Gerdau. Uhum. É que a gente entrevistou o Dado Bier. Sim. E o Dado chama ele de Tio Jorge. Sim, sim. Desde então a gente sempre brincou com o tio. Cara, é um cara que... Tu falou antes do Paulo Guedes, né? Uhum. Eu teria muita vontade que fosse meu vô, né? Pela relação que a gente tem. Ou eu gostaria de ser motorista dele, né? Por uma semana que fosse para entender... Putz, em cada trajeto deve ter muita como história. ele age, como ele pensa, como ele responde, sabe? E, cara, é tanto conhecimento numa pessoa. É uma vida inteira, né? 90 anos empreendendo e começou no chão da fábrica, sabe? Uhum. Então, ele traz um conhecimento de causa muito grande, um respeito pelas pessoas, pelas relações, e uma pessoa que chegou lá, né? Bilionário, Sim. reconhecido internacionalmente, em plantas fora do Brasil. E, cara, ao mesmo tempo que tem tanto, sabe? É tão justo, é tão honesto, é tão humano, é tão simples no falar, que chega a ser cômico, assim. É como a gente olhar o Messi jogar bola e dizer assim, cara, é fácil, né? Fácil. Vai fazer o que ele faz, né? Parece. Porque normalmente, Nando, a gente tende a olhar para pessoas que têm muito resultado e chegaram em patamares assim fora da curva e acreditar que o problema para eles é menor. Né? Sempre o meu problema parece ser maior. Né? Para eles, não, eles dão jeito, mas o problema deles é proporcional ao tamanho deles. Né? Um erro pode prejudicar toda a roda. Né? E quando eu te falo no Dr. Jorge Gerdau é porque eu me conecto com muitas pessoas e todos que passaram pelo palco do Mentes Brilhantes, a gente tem acesso, tem conexões. Mas o Dr. Jorge, no alto dos seus 90 anos, cara, é muito conhecimento numa pessoa, sabe? E ele vive um momento de compartilhar. Ele vive nesse momento de legado, né? Como eu vou ser lembrado, sabe? Então, ele cara, não tem nenhuma ambição mais a não ser alcançar o coração das pessoas levando o conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma. Que baita. Será um prazer se ele topar essa conexão. Vamos fazer acontecer. Acho que esse é o caminho. E pra gente fechar, para onde que vai o Márcio como pessoa daqui para frente? Quais são as ambições? E atrelado ao Mendes, o que tu imagina pro Mendes daqui 5 anos, 10 anos? Para onde vai o Márcio e o Mendes daqui para frente? Sim, essa pergunta eu sempre me faço também e eu não tenho dúvida alguma que a gente está fundamentando muito bem o projeto com suas raízes, né, para cada vez mais a gente entender o que a gente é e por que a gente está aqui, mas a ideia é alcançar mais pessoas cada vez mais, né? A gente quer fazer agora o interior do estado no próximo ano, 26, e isso é bom, o interior tem muita coisa, né? não, merece, né? Merece, né? A gente aqui no sul ainda é muito bairrista, né? Assim, e mudar essa mentalidade faz parte do nosso desafio. Né? Dificilmente tu vai conseguir marcar uma agenda. Tu falou antes Caxias do Sul, né? Mas assim, vamos lá, Santa Cruz, Santa Rosa, quanto mais para o interior, mais difícil fica tu marcar uma agenda sem que essa pessoa queira saber qual é o teu sobrenome, de que família que tu é, quem te indicou, por que tu tá aqui, né? Só que o porquê que tu tá aqui talvez seja o mais importante de todos, né? E as pessoas não te recebem. Então, quantas oportunidades se perde e se perdeu na história do nosso estado por essas perguntas, sabe?
nunca interessados em entender o porquê, Por quê? mas de onde, né? O que tu quer? Então, a gente quer primeiro viajar ao interior do estado, levando, mas as principais capitais do Brasil já na sequência já estão mapeadas assim para a gente fazer, porque precisa, né? Como eu te falei, o Brasil é um país que tem uma consciência ainda muito baixa, a educação muito rasa e nosso propósito é esse. Tem muito ainda, né? O que caminhar, o que ensinar Com e o que certeza. levar de brilhante para o estado. Márcio, obrigado por esse bate-papo. Acho que ele não termina aqui. Acho que a Com gente certeza, com começou certeza. hoje e daqui 6 meses, 1 ano, tem novas histórias e outras mentes brilhantes aí que vão passar pelo teu caminho. E a gente está conectado aí para seguir contando boas histórias. Quero te ver nos eventos, convidar a audiência também. Segue lá, @mentesbrilhantes.grupo, @realmarcioliveira. Quero no palco do Mentes Brilhantes também poder compartilhar contigo aí nossas histórias, nossos momentos e fazer novas conexões. E essa do Gerdau é compromisso meu. Isso aí, tamo junto. Então tá, para você que assistiu até agora, curte, compartilha, faz esse conteúdo andar, que é para isso que a gente tá aqui, para inspirar, nem que seja 1%, você que tá aí do outro lado, e faz chegar em outras pessoas que também precisam levar esse conhecimento que o Márcio trouxe pra gente. Na próxima terça-feira a gente tá de volta, 20h30, até lá, valeu!